Salve, salve, turminha! Vamos lá, né? Uma boa segunda-feira para todo mundo, que tudo corra bem nessa semana. Vamos ter uma semana que vai passar devagar até quinta-feira de madrugada, né? Ou melhor, quase quinta para sexta, né? Mas depois acelera de uma maneira que o Inter tem 2 jogos em 3 dias e 4 dias no máximo, né? Porque se considerar que o jogo é na sexta, né? Praticamente lá em Manta. Domingo já tem jogo contra o perigosíssimo Atlético Goianiense aqui no Beira-Rio, todo desfalcado, que aumenta, e na zona de rebaixamento, que aumenta ainda mais o perigo dessa partida, como vocês bem sabem. Já está aceso o incenso aqui para que tudo corra bem, para limpar o ambiente. Então vamos lá. Em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB e HS para obter 20% de bônus no primeiro depósito. Essa semana tem Campeonato Italiano, tem NBA, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasil. Olha, dá para brincar à vontade, à la volonté, como diria o francês aquele, né? Então, dá para se divertir à vontade com o cupom BES e também com a KTO e Rotisserie Real. Hora do almoço chegando, chama a turma do Cauê e pede aquele frango sensacional, espetacular, crocantezinho. Bora lá então. A pergunta que não quer calar nesse momento. Até quando o Inter consegue sustentar uma boa campanha com o festival de gente machucada que tem? São 7 no DM. Vamos lá. Alário, Alan Patrick, Valência, Johan, Arangues, Fernando e por fim o Wanderson, agora que a gente não sabe a extensão da lesão ainda no tornozelo, possivelmente, mas não parece nada bom porque ele saiu chorando de campo ontem. Ou seja, como o Inter vem segurando informações, digamos assim, né? Porque, por exemplo, ontem, se não é o Kudê, acho que falou demais até, acho que não queria falar tanto, mas falou demais, ou queria mesmo, né? Se não é o Kudê dizer que o Alário tem uma fissura na costela, né? E que o Valência está com uma bota ortopédica ainda no pé, a gente não saberia, porque o Inter se cala sobre isso, né? Se cala totalmente sobre isso, o Inter se fecha sobre isso, e o que eu sinceramente não acho bom, porque aqui fica aquela coisa, o torcedor fica esperançoso que o jogador volte e não volta nunca, e daqui a pouco, o cara tá de má vontade. Não, é que o cara tá arrebentado mesmo, não tem condições de voltar. Então são 7 desfalques. 7 desfalques. É muita gente, mesmo com um elenco grande é muita gente. Porque, por exemplo, essa semana vão ser 2 times, né? É um quinta-feira e um time pro domingo. Outro time completamente diferente pro domingo, porque quem jogar na quinta não vai ter condições de jogar no domingo por, enfim... O jogo começa quinta, quase de madrugada, termina na madrugada de sexta, não vai ter como, mais com viagem ainda, não tem como. Então, serão 2 times e 2 times contando com 7 jogadores a menos, todos no DM. Então a questão que fica é essa, como é que o Inter vai se virar com tanta gente fora? O Valência segue sem previsão, o Alário segue sem previsão, o Alan Patrick segue sem previsão, talvez Fernando e Arangues para domingo, talvez, mas também não é nada certo disso. Nada certo sobre isso. O Wanderson possivelmente vai ter uma parada mais longa, né? É bem provável que tenha afetado ligamentos, essa contusão dele ontem lá no sintético do Atlético Paranaense. E o Kudê ontem também deu a letra, né? A coletiva do Kudê foi muito interessante, que ele deu a letra. Pô, se o Flamengo está preservando jogadores, e o Flamengo, se refere ao Flamengo que entrou com diversas reservas em campo ontem contra o Palmeiras, no 0x0, né, lá em São Paulo, imagina a gente, né? Claro que falando que evidentemente o Flamengo tem mais elenco que o Inter, todo mundo sabe disso também, não é nenhuma novidade, né? Não descobri a América também. Porém, o Inter tem jogado bem. Ontem faltou o gol do Borré, o gol do Gustavo Prado, o gol do Maurício, que não vem jogando bem, o gol do Wanderson também não vem jogando bem, o gol do Wesley, mas faltou um gol. O Inter não era para ter perdido o jogo, era para ter sido com um empate lá. Mas perdeu, acontece, o Canóbio acertou. Aliás, foi o gol do Fantástico, inclusive, né? Foi eleito o gol do Fantástico, o gol do Canóbio. Foi uma bucha, não tinha como buscar. Acontece. Deixou de matar, acabou levando o gol. Mas agora é questão de reagrupar as forças, dar um jeito de ganhar as 2 partidas na semana, porque ganhando o Delfim lá em Manta, e é bem provável que ganhe, quer dizer, provável não, é possível ganhar, porque o Delfim não é um time forte, dá para ganhar lá, ou pelo menos não sei com empate também não é nenhuma desgraça lá, porque, enfim, são 2 pontos só de diferença, então não é nenhuma desgraça. Então, mas seria muito importante 2 resultados bons na semana, até para elevar o moral de novo, né? O Atlético Goianiense tomou 3 em casa, teve 2 jogadores expulsos, um zagueiro e o Gabriel Barros, querido Inter, que já não ia jogar igual mesmo contra o Inter, e está no Z4. Aliás, tá lá embaixo, não fez ponto algum ainda. Então é um jogo perigoso, pode ter certeza disso. Por isso que eu digo que o Inter vai ter que reagrupar forças, e essa semana é uma semana importante para que não se perca em Manta e que se ganhe o Atlético Goianiense no Beira-Rio. Isso é fundamental. Mas com tantos desfalques, bom, o time vai ter que se virar para conseguir uma boa campanha nessa semana. Não tenho a menor dúvida disso, porque são desfalques muito sérios que a gente tem.
Relógio na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, pra gente pedir aqueles 5 segundinhos pro pessoal deixar o like no vídeo, inscrever no canal e também tornar-se membros do canal, né? Bora lá então, pra gente seguir aqui o papo. Obrigado pela força, turma. Vamos lá. Maurício não vem jogando bem e, enfim, tem aquela história que estaria querendo sair agora, mas também não jogando bem, talvez perca alguns interessados, né? Mas eu acho que, sobretudo, a falta de bom futebol do Maurício no momento é a falta do Alan Patrick. Desde que o Alan Patrick saiu do time, o Maurício decaiu também de produção, porque o Maurício não é o Alan Patrick, não é o camisa 10. Então acho que ele está sentindo a falta do Alan Patrick também ali no meio campo, o que é muito natural, afinal de contas entrou o Wesley, né, entraram jogadores diferentes e mudou a forma de jogar também, né? O Gustavo Prado vem pedindo passagem, então não acho que seja má vontade do Maurício, acho sim que é uma má fase técnica, mas sobretudo por falta do Alan Patrick ali, que ainda vai demorar para voltar e o Inter não tem um outro armador, era só o Alan Patrick que a gente tinha, não tem mais ninguém. Alan Patrick fora de ação, bom, o time, claro que baixa produção também, ainda que tenha criado chances, né? Mas com relação ao Maurício, vou passar um pano pro Maurício por enquanto. Acho que ele está sentindo a falta do Alan Patrick. E bom, é uma falta bem séria como todo o time está sentindo. Ainda que o Alan Patrick viesse jogando mal, também tem isso. Mas, enfim, é uma pena que com tantos desfalques o Inter não consiga fazer, talvez a campanha que estivesse merecendo fazer na Sul-Americana e no Brasileirão. Ainda que no Brasileirão, pô, a gente pegou 2 jogos dificílimos fora de casa, Palmeiras e Atlético Paranaense, e a campanha, se não é ótima, mas é uma campanha bem razoável, e a gente está 1 ponto só atrás do atual líder do campeonato, que é o Bragantino. Enfim, a campanha é boa, mas a questão que fica é essa, repito a pergunta, até quando o Inter consegue sustentar uma boa campanha com 7 desfalques, com tanta gente fora? Que voltem logo, porque o Inter precisa deles. Até mais, turma, nos vemos logo mais. Ah, tem live 21 horas hoje, tá? Espero vocês. Até mais.